Muito boa tarde, está no ar o programa Falando Com. Esta semana entrevistamos Luís Dias, que acaba de tomar posse como deputado da República, eleito pelo PS no Círculo Eleitoral de Évora nas legislativas de 18 de maio. Proximidade das eleições autárquicas, quase que me enganava, mas foi nas legislativas, nas últimas legislativas, de há pouco mais de 2 semanas. E é também presidente da Federação Socialista de Évora. Luís Dias, muito obrigado por ter aceitado o convite. Antes de mais, muito boa tarde, agradecer também o convite à Rádio Diana e cumprimentar todo o auditório que acompanha o nosso programa e que diariamente também recebe informação preciosa por parte da nossa rádio, aqui não só no Concelho de Évora, mas no distrito de Évora todo. Ora, a poeira já assentou, já passaram uns dias, umas 2 semanas depois das eleições, e eu começava por lhe perguntar o que é que se passou com o PS. Bem, em primeiro lugar, dizer que as eleições legislativas são um novo paradigma no panorama político português e que, de alguma forma, as populações do nosso país decidiram e determinaram que a alternância democrática que caracterizava a nossa democracia tinha um novo capítulo e, portanto, chegaria ao fim essa alternância com um Parlamento constituído de forma completamente diferente. Temos 10 grupos parlamentares representados na Assembleia da República neste momento e o Partido Socialista sendo a terceira força política na Assembleia da República, o que de alguma forma é completamente novo neste paradigma e que pode refletir um conjunto de situações que as nossas populações entenderam que deviam ser matizadas no voto no passado dia 18. No entanto, eu também quero e não posso deixar de destacar aquela que é a nossa responsabilidade e, portanto, enquanto Presidente da Federação de Évora do Partido Socialista, enquanto cabeça de lista aqui por Évora e primeiro deputado eleito no Círculo Eleitoral de Évora, dos 3 a que temos direito e que estão agora na Assembleia da República, não quero deixar de frisar aquele que é o resultado mais direto desta eleição, que é o aumento das responsabilidades de um partido histórico da democracia portuguesa, mas também queria aproveitar isto, se me permitir, Sérgio, para agradecer também a confiança dos eleitores do distrito de Évora que, ainda que tenhamos perdido votos, continuaram a dizer que é no Partido Socialista que se revê em primeira mão para representar o Alentejo, para representar o distrito na Assembleia da República. De um ponto de vista pessoal, para mim é um orgulho, é uma honra, mas é também uma grande responsabilidade que levo, não esquecendo nada daquilo que, de alguma forma, foram as matrizes durante a campanha que apresentámos aos eleitores e que mereceu a confiança dos mesmos. Registamos, obviamente, que a responsabilidade do Partido Socialista enquanto partido histórico é agora clara, é de refletir um pouco daquilo que aconteceu neste ato eleitoral, o porquê deste crescimento da extrema-direita. Nestas 2 semanas já se conseguiu perceber o que é que aconteceu? Já, e de alguma forma temos de ter humildade sempre suficiente para reconhecer o que não correu bem, refletirmos e reajustar a nossa trajetória para não perder aquilo que é o mais importante, que é o sermos vozes ativas do sentimento das pessoas. E eu acho que, além de muita coisa que não correu bem diretamente ao Partido Socialista, é também um momento político que vivemos em Portugal que não é o único. Portanto, é um momento político que é transversal à Europa toda, por exemplo, aliás, ao mundo inteiro. As extremas-direitas estão a crescer em muitos países e já aconteceu, na última década já aconteceu em vários países e continua a acontecer em vários países europeus e que agora tem a sua tendência um pouco mais tardia em Portugal, mas que, de alguma forma, é uma tendência que é comum ao espectro, nomeadamente na União Europeia. Registar que, além dessa tendência, portanto, nós sabíamos isso, há um domínio, claro, da desinformação e daquilo que é fornecido às pessoas, em que, de alguma forma, os partidos do arco da governação, os partidos mais responsáveis, os partidos mais sérios democraticamente têm muita dificuldade em alinhar e isso representa depois uma perda direta porque a desinformação entra pelos olhos das pessoas todos os dias quando vêem televisão. As redes sociais são aquilo que nós sabemos e eu acho que o PS, mas também não só o PS, mas outros partidos com responsabilidade governativa não devem ter essa postura e, portanto, isso também alimenta muito do crescimento do voto do Chega, por exemplo, que no fundo vive do descontentamento de toda a gente, ainda que não tenha propostas credíveis nem sérias, ou candidatos que representem algo para os círculos eleitorais onde são eleitos, mas a verdade é que representaram, e isso tem que ser bem analisado por nós, representaram uma mudança de tendência, e essa mudança não deve ser descurada, ou não devemos dizer que agora de repente
os portugueses que votaram naquela força política são todos fascistas, de repente não é essa a minha leitura. São pessoas que estão descontentes de alguma forma, desmotivadas com o estado da democracia portuguesa, com os 51 anos de democracia portuguesa, que tinham expectativas, se calhar, maiores da parte do Partido Socialista e às quais não conseguimos chegar. No entanto, o PS teve 1.400.000 votos no país. Foi, aliás, o segundo partido mais votado nestas eleições, apesar do Parlamento sermos a terceira força. A verdade é que fomos o segundo, continuamos a ser o segundo partido mais votado. No entanto, há uma perda que é clara e não podemos olhar para este resultado como se de uma vitória se tratasse. Não, o Partido Socialista perdeu as eleições e tem que refletir naquilo que é o seu caminho interno para chegar às pessoas. Há menos de 2 anos, o PS tinha maioria absoluta. Exato, portanto há aqui uma alteração em pouco tempo, não é? É verdade, portanto o PS teve 8 anos no poder, com uma maioria absoluta que de alguma forma teve todas as condições para mudar a vida das pessoas, porque tinha as condições políticas ideais para o fazer. E nós temos que reconhecer hoje que talvez algum desânimo e descontentamento da população venha também desde esse tempo. 8 anos é muito tempo de governação, além do desgaste normal de um partido da esfera do poder em Portugal, e o PS foi o partido em Portugal que mais concretizou mudanças estruturais no país, que mais contribuiu para a qualidade de vida das pessoas, mas há cansaço, e isso é normal acontecer em democracia, em todas as democracias, e ainda é mais normal quando, como eu dizia, há um crescendo de tudo aquilo que é o alimento do medo e da desesperança das pessoas por partidos de extrema-direita que lhes vendem soluções fáceis para problemas muito complexos que não são capazes, obviamente, nem serão capazes de implementar, e isso está à vista noutros países onde já foram poder. Eu vou só até à Holanda, onde a extrema-direita, os populistas estão no poder e onde as sondagens mostram uma queda absolutamente incrível, porque, de facto, aquilo que se defende numa campanha, aquela que é a desinformação que passamos para as pessoas, depois, quando chega à altura da verdade e de assumir responsabilidades, essas forças não conseguem fazê-lo, porque não é possível, com os orçamentos dos países, chegar a todo lado ao mesmo tempo e resolver tudo de uma vez e, portanto, soluções fáceis não resolvem problemas complexos. Olhando agora para trás, não acha que foi um erro do PS ter votado contra a moção de confiança do anterior governo da AD, quando, enfim, havia quem, até mesmo dentro do PS havia quem dizia que o PS devia de viabilizar, devia de não votar a favor, mas optar pela abstenção. Qual é a sua opinião? Sérgio, eu permito-me aqui uma metáfora futebolística. Isto depois do jogo acabado, todos somos treinadores de bancada capazes de analisar aquilo que falhou no jogo e podíamos ter ganho o jogo. Eu vou manter a minha postura séria e rigorosa ao longo da minha vida política, é assim que eu sei estar, e portanto eu devo dizer que fui um daqueles que achou que o PS não tinha outra solução. Porquê? Porque o nosso líder, na altura, tinha assumido a 10 de março de 2024, portanto quando foram as eleições legislativas de há um ano atrás, que não aprovaria moções de censura, mas também não aprovaria moções de confiança. E, portanto, o PS assumiu um papel de oposição ativa e construtiva e, portanto, não deixaríamos derrubar o governo com moções de censura, não deixaríamos também que o governo se autolouvasse com uma moção de confiança. E, portanto, acho que a coerência que foi mantida em relação àquilo que se tinha anunciado, hoje em dia é menos valorizada do que era há uns anos atrás. E, portanto, o PS, sendo sério e rigoroso, como muita gente espera do Partido Socialista, e foi 1.400.000 eleitores que esperavam isso do Partido Socialista, a verdade é que, se calhar, muitos eleitores preferiam ter continuado com este governo e que não houvesse mais eleições, e também sentimos isso durante a campanha. E, portanto, falando de um ponto de vista mais tático, se calhar o PS devia ter arranjado os argumentos necessários para não permitir, no fundo, a demissão do governo de Luís Montenegro, porque foi disso que se tratou. Ele sabia que a moção estava chumbada, ele sabia que os casos que estavam à volta da sua pessoa com as suas empresas não eram possíveis em democracia e, entre a espada e a parede, escolheu a espada e ganhou. E a verdade é que as pessoas continuaram a dizer que é no Partido Social Democrata que têm, neste momento, confiança para continuar a gerir os destinos do país e, portanto, se o PS tem uma grande responsabilidade face ao que aconteceu, o PSD tem uma grande expectativa criada e, portanto, nós cá estaremos para garantir que aquilo que foi prometido durante a campanha agora é executado e, portanto, não vejo outra forma de olhar para a democracia portuguesa que não seja com estes dois olhos. Ou mais sérios e mais rigorosos naquilo que dissermos e, portanto, se dissermos uma vez que não fazemos uma coisa, temos que manter e honrar a nossa palavra e sinto que isso hoje não é tão valorizado porque não tem um impacto direto no cotidiano das pessoas. E o PS está a pagar, E o PS está a pagar essa fatura. Ou então, por outro prisma, termos uma visão mais tática e, de alguma forma, sermos mais do mesmo. Eu acho que o PS decidiu não ser mais do mesmo, honrar a palavra que deu.
e prejudicou-se eleitoralmente por isso, e hoje, olhando com outros olhos para a situação, se calhar o taticismo político tinha dado mais resultado, porque a verdade é que o Luís Montenegro continuaria a desgastar-se com o processo, como não vai deixar de acontecer, porque acredito que a extrema-direita não vai deixar cair este processo, mas acho que fomos sérios. E se os nossos eleitores não esperarem isso de nós, o que é que esperam? E, portanto, sermos todos iguais é algo em que eu não embarco. Eu fui Presidente de Câmara, sei bem o que é estar junto das pessoas. Enquanto deputado, durante este primeiro ano de mandato que tive na Assembleia da República, fiz questão de todas as segundas-feiras, que é o dia destinado a estar no território, fiz questão de estar em cada concelho, que todas as segundas-feiras estive num concelho diferente, a ouvir as pessoas, a ouvir as empresas, as instituições, e levar os problemas das pessoas ao Parlamento é algo que nos compete também, porque além de sermos deputados do país, somos também representantes da região que nos elegeu e nunca podemos esquecer isso. Já agora abrimos aqui um parênteses. Foi Presidente de Câmara, recordo-me lá, quase 11 anos. Quase 11. Pois, porque há um ano atrás renunciou para assumir o cargo de deputado. Gostou mais de ser Presidente de Câmara ou deste ano de deputado? Foi menos tempo? É sério, não me faço essa pergunta. É uma pergunta muito difícil, porque são duas missões particularmente... E muito diferentes, não é? Muito diferentes. Portanto, o Poder Executivo, o estar à frente de uma Câmara Municipal, permite-nos sentir todos os dias do pulso a uma comunidade e conseguir resolver no imediato muitos problemas pequeninos das pessoas que no Parlamento não temos a oportunidade de resolver. É uma forma de proximidade que valoriza a política, nos dá também a nós, enquanto representantes das pessoas, nos dá uma gratificação muito grande, porque isto é verdade. De manhã eu tinha pessoas às vezes à minha porta, em Vendas Novas, a pedir-me para resolver coisas que às vezes não é mais que um buraco na calçada, ou na estrada, ou umas ervas num jardim que estão por cortar e que ninguém se apercebeu. E poder chegar à Câmara Municipal e pedir aos meus serviços que resolvam estas coisas no imediato e depois ter o agradecimento das pessoas é algo que não tem preço, não há ordenado que pague isso. E um autarca tem essa grande gratificação e essa honra de servir as pessoas é visível no dia-a-dia, porque nós conseguimos ver o efeito prático das decisões que tomamos. A Assembleia da República traz-nos outra gratificação, aquela gratificação de quem tem a responsabilidade de olhar para um país como um todo, de tomar decisões que sejam consequentes com aquilo que defende pessoalmente, que defende o seu partido, e nem sempre aquilo que nós defendemos pessoalmente está em linha com aquilo que defende o partido, e depois conseguir juntar os interesses comuns dos deputados para conseguir fazer passar as propostas que queremos levar à Assembleia da República. Eu, nas minhas áreas, tive muito gosto em resolver coisas com 40 anos por resolver. Uma delas na área da defesa, onde trabalhei, e que tem a ver com o acesso ao Estatuto de Deficientes das Forças Armadas, de pessoas que não estavam em Portugal e que trabalhavam com os nossos militares nas bases, nomeadamente nos países que hoje são nossos países irmãos, dos PALOP, e que serviam como civis no Exército Português, nas bases no ultramar, e que não tiveram nunca esse reconhecimento de terem ficado deficientes. Não estamos a falar de muita gente, não estamos a falar de muito dinheiro, mas estamos a falar de um gesto de pura justiça, e isso também me traz gratificação, poder identificar estes problemas que ficaram por resolver durante muitos anos e propô-los, e ver que, por exemplo, no Orçamento de Estado anterior foi, na área da defesa, a única proposta unânime, e foi apresentada por mim, pelo grupo parlamentar do PS, e, portanto, também consigo extrair gratificação do trabalho que estamos a ter com um paradigma e uma visão muito diferente, que é, neste momento, nós estamos a olhar para a big picture, portanto, para um cenário macro, em que estamos a olhar para um país inteiro e tentar identificar soluções que sirvam de igual forma quem vive no Algarve, no Alentejo ou no Minho, e também combater as desigualdades entre regiões. E sendo nós alentejanos, foi outra grande batalha que travámos, essa sem sucesso, por exemplo, com a isenção de portagens na A6, proposta ao Partido Socialista da altura, e que não foi aceito porque não estava no nosso programa eleitoral, mas que é justa face àquilo que nós decidimos também de isentar, por exemplo, as scouts. E no fundo é uma luta permanente, é uma luta para dar melhores condições numa escala que é muito diferente da escala de uma Câmara Municipal, de uma junta de freguesia, com uma gratificação que é muito grande também, mas não é a mesma coisa. Muito bem. Está explicada a diferença e a sua opinião sobre os dois cargos para os quais foi eleito. Mas ainda só voltar atrás para as autárquicas para concluirmos a análise, olhando para o Círculo de Évora. O PS foi o único círculo que ganhou. Eu tive a oportunidade no dia a seguir às eleições de falar consigo e, se a memória não me falha, disse qualquer coisa do género, que as pessoas não esquecem aquilo que o PS fez por este círculo. Agora, olhando assim um bocadinho, enfim, de forma já muito resumida, porque não vale a pena agora também esmiuçar, ainda assim foi um bom resultado, esta vitória deve-se também ao trabalho do Luís, ao trabalho da sua equipa, dos eleitos, ou é esse histórico que conta mais?
Bem, em primeiro lugar, eu tive a honra de ser acompanhado por uma equipa extraordinária, com pessoas com formação completamente diferente uns dos outros, que representaram vários concelhos do distrito de Évora e não só apenas Évora, e portanto eu de Vendas Novas, a Cláudia aqui de Évora, o Tiago de Estremoz, a Hélia de Reguengos, a Carla de Montemor e o Dr. Rui Rosado aqui de Évora também. Esta representatividade territorial na equipa, obviamente que contribui, porque estamos a falar de pessoas com notoriedade em cada um destes concelhos que, de alguma forma, nos permitiram chegar mais longe, porque a equipa era de facto boa e eu tenho que agradecer muito ao facto de, nesta campanha, ter sido acompanhado por uma equipa que é extraordinária e que estava toda ela pronta para servir de igual forma, independentemente da possibilidade de serem eleitos ou não. O cenário mais provável era, de facto, elegermos só um e todos se entregaram à região como se fossem o primeiro da lista, e isso é uma coisa que eu tenho mesmo de destacar. Mas em segundo lugar não há aqui o Luís Dias, portanto acho que ninguém faz nada por si só. Nós trabalhamos como um coletivo, como uma equipa, e portanto é a soma de todos que faz com que depois o resultado apareça ou não apareça. Respondendo diretamente à pergunta, eu acho que o histórico do Partido Socialista nesta região nunca e em qualquer momento pode ser descurado. Ter pessoas como o Capolas Santos, o Carlos Zorrinho, o Henrique Troncho, o Norberto Patinho, a Fernanda Ramos e tantos outros nomes que trabalharam diariamente pela nossa região em tantas funções diferentes, uns sendo ministros, outros secretários de Estado, outros coordenadores de pastas importantíssimas, como foi do Plano Tecnológico, na altura pelo professor Carlos Zorrinho, sendo eurodeputados e nunca esquecendo a região e trabalhando as questões, por exemplo, da agricultura, trabalhando com os governos do PS ou com os do PSD na altura para reivindicar investimentos na região que hoje estão feitos e que muitas vezes nem nos lembramos deles, mas as pessoas não esquecem isso. E, portanto, esse legado do Partido Socialista aqui na região é óbvio que tem um peso muito, muito importante e o Luís Dias é um mero desconhecido ainda, portanto, é deputado há um ano, anda no terreno, conhece e vai falando com as pessoas, que cada vez conhece mais pessoas em cada um dos nossos concelhos, mas com toda a humildade reconhece que o PS tem um valor muito grande enquanto equipa, enquanto representante de uma equipa muito grande que trabalhou muito durante muitos anos para que a região fosse melhor. Eu falei aqui em alguns nomes, se calhar estou a ser injusto, posso falar no Bravo Nico, na Paula de Deus, no Zé Alberto Fateixa, tantos outros que nos representaram e tão bem representaram e que deixaram um legado que as pessoas não esquecem. Se me perguntasse se o resultado foi bom, eu sou muito exigente comigo próprio. Eu ver aquele mapa de Portugal com uma mancha cor-de-rosa, se para algumas pessoas é sinónimo de uma vitória, eu não me sinto feliz, não me sinto particularmente feliz por saber que o país virou à direita de uma forma em que a esquerda neste momento representa 1/3 do Parlamento português. É óbvio que isso não representa os ideais que eu defendo para a vida, nomeadamente os do humanismo. E, portanto, quem defende pilares essenciais na vida das pessoas como o equilíbrio entre as pessoas, a tolerância, a solidariedade, não pode ficar satisfeito com um crescimento da extrema-direita que não defende nada disto e que, pelo contrário, diz às pessoas o que querem ouvir, mas que não é sério. E, portanto, não fiquei satisfeito com o resultado. No distrito de Évora, ganhar lá está, uma responsabilidade acrescida para mim, enquanto deputado, e para a minha equipa que me vai continuar a acompanhar neste percurso, mas perdemos 5.600 votos. É muito voto perdido e perdemos com um crescimento de uma força de extrema-direita no nosso distrito e, portanto, isso preocupa-me muito. Eu tenho 41, a caminho dos 42 anos, tenho um filho com 13 e eu sei como é que quero ver crescer o meu filho. E sei quais são os valores e os princípios que lhe passo todos os dias e mais de esquerda ou mais de direita, eu localizo-me até num espectro do PS, se calhar mais ao centro até do que à esquerda, mas num centro-esquerda, com os princípios da esquerda bem assentes, porque eu sei, não tendo vivido o 25 de Abril, não tendo vivido em ditadura, não tendo estado nunca privado da minha liberdade, eu sei o que é que isso representa para mim hoje. O poder representar diretamente o meu povo que me elegeu é algo que eu nunca porei acima da mesa como algo que se possa perder na vida e, portanto, o combate à extrema-direita é um combate para ser travado todos os dias. Ficou desiludido com o resultado no seu concelho? O PS ficou em terceiro? Não fiquei desiludido. As pessoas de Vendas Novas já nunca me desiludem porque conheço muito bem a matriz do meu concelho e sei muito bem o que é que sentem as pessoas. E quando lhes vendem problemas de imigração, e Vendas Novas é um dos concelhos que mais próximo está de zonas com problemas de imigração, é óbvio que as pessoas, quando todos os dias é entrar-lhes pelo telemóvel lá dentro questões com a imigração, acabam por sentir isso. E sim, Vendas Novas tem uma comunidade de 700 imigrantes do Intostão, está ao lado de Pegões, que é de facto onde existem alguns problemas até de segurança com estas pessoas. Embora Vendas Novas não tenha problemas de segurança, porque não temos registros de problemas de maior com esta comunidade, a verdade é que as pessoas se afastam e temem tudo aquilo que é diferente. Isso é intrínseco à condição humana. E, portanto, não estranhei a derrota em Vendas Novas.
Entristeceu-me, sim, entristeceu-me. Esperava Ou seja, ganhar a minha terra. relaciona a escolha do Chega, como foi o partido mais votado pelos eleitores de Vendas Novas, com essas questões mais dos imigrantes. São várias questões, mas se nós percebermos onde é que a extrema-direita ganhou no distrito de Évora, percebemos que estão ligadas a questões de conflitos com outras etnias ou com imigrantes, e portanto a maior parte dos conselhos onde o Chega ganha têm a ver com questões desta natureza, e eu percebo que as pessoas de alguma forma estejam saturadas, e também percebo que o PS mudou talvez tarde demais a sua posição em relação à imigração, e portanto sabendo que a economia precisa de todos para crescer, sabendo que neste momento falta mão de obra em muitos setores e que são estes imigrantes que estão a suportar, por exemplo, a restauração, as bifanas de Vendas Novas hoje estariam a passar uma grande dificuldade se não fossem pessoas do Indostão a assegurar as cozinhas das nossas casas de bifanas, algo que nós gostamos tanto. Mas a comunidade não tem essa consciência, ou tendo essa consciência, valoriza mais o facto de não ter tanta gente da mesma nacionalidade presente no seu dia-a-dia, olhando para elas com alguma estranheza. E, portanto, não acho que seja um resultado que me tenha chocado. Eu esperava, em Vendas Novas, como esperava em Estremoz, por questões de natureza mais ligadas a etnias, ou Mourão, ou Reguengos, com a mesma circunstância, ou Viana do Alentejo, que também tem mais ligação ali ao setor agrícola e com a comunidade imigrante muito presente. Portanto, eu não esperava outra coisa que não fosse um ajuste eleitoral face à realidade. Também percebo que a desinformação gerada, eu não consigo esquecer alguns vídeos que foram publicados completamente incríveis sobre estas pessoas, sobre os seus hábitos de vida, que são completamente desinformadores daquilo que é a realidade. E prefiro destacar os projetos bons. E em Vendas Novas nós temos um projeto extraordinário na escola, por exemplo. O nosso agrupamento promove um projeto de aproximação cultural. E eu acho que esse é que é o caminho. A integração destas pessoas tem que passar claramente por conhecermos, por estarmos disponíveis para conhecer aquilo que elas são, com a consciência que há bons e maus em qualquer etnia, em qualquer nacionalidade, e que nem devíamos ter dúvidas disto, porque há portugueses bons e cumpridores e há portugueses incumpridores. É verdade. Como também há, obviamente, pessoas que vêm destas nacionalidades que cumprem e outras não. Muito bem. E, portanto, somos seres humanos. Vamos olhar agora para o futuro. Temos um governo da AD, não muito diferente do que aconteceu há um ano atrás, do que tínhamos há um ano atrás, e a pergunta que lhe faço é: qual é que acha que deve ser a postura do PS perante esta... O PS parece, para já, nestes dias seguintes às eleições, parece-me um PS resignado. Qual é que é, na sua opinião, a posição, a posição que deve adotar no Parlamento, na discussão de questões fundamentais para o país? Bem, em primeiro lugar, dizer que o PS saiu destas eleições para umas eleições internas também, portanto que estamos neste momento... Já lá vamos falar sobre o futuro do PS, que acho que ainda temos tempo. Mas só um apontamento rápido para passar à resposta direta. Há uma nova liderança a preparar-se e, portanto, dia 27 teremos eleições internas e é óbvio que é essa liderança nova que vai ter que definir o rumo e o caminho. Na minha visão, acho que o PS deve ter uma postura diferente e também uma nova agenda. Ou seja, aprender com este resultado é algo que transmite humildade, porque temos que ser humildes e perceber que foi uma derrota, perdemos, e por outro lado também nunca perder de vista aquilo que é a nossa responsabilidade enquanto partido com 52 anos de história em Portugal, que contribuiu para o 25 de Abril, que foi a base da estrutura democrática do nosso país, com um histórico, como eu disse há pouco, de grandes construções, grandes marcas e grandes reformas feitas. Hoje, se temos escola pública, deve-se ao PS. Hoje, se temos um Serviço Nacional de Saúde, deve-se ao PS. Todos são imperfeitos, mas os grandes contributos foram sempre do Partido Socialista. E, portanto, um partido que tem esta marca histórica não pode agora, de repente, virar populista e embarcar em campanhas de desinformação. E, portanto, eu acho que o PS deve manter a sua seriedade democrática, ser um partido que está lá para governar quando os portugueses confiarem novamente no Partido Socialista, e para isso o PS tem que ouvir. E, portanto, queria terminar esta resposta com aquilo que me parece o mais básico quando somos humildes. Se algo não correu bem foi porque se calhar não ouvimos o suficiente aquilo que nos diziam as pessoas e, portanto, é preciso sair da bolha e ir ao terreno. E, portanto, eu acho que o que o Partido Socialista tem que fazer neste momento é aproveitar as autárquicas, que são um projeto de proximidade às comunidades, para ouvir todos, perceber quais são as grandes preocupações ou, sabendo quais são as grandes preocupações, quais são as grandes respostas que temos que dar e construir uma nova agenda para o país que, de alguma forma, nos permita estar preparados quando chegar a essa altura, sem pressas, porque a pressa democrática é inimiga, claramente, dos partidos democráticos. E essa auscultação que fala inclui também o governo da AD?
Essa auscultação inclui toda a gente, e porque se o PSD e o CDS, portanto, se a AD não perceber o que aconteceu nestas eleições, que tem um próximo alvo, mal vai o país. E, portanto, a humildade de quem ganhou as eleições por muito pouco, foram 150 mil votos, aliás, eu arrisco-me a dizer, os 150 mil votos mais caros da nossa democracia. Nós estamos a falar de aumentos de salários em várias profissões que a AD promoveu, e esse dinheiro valeu-lhes mais 150 mil votos. É muito pouco face àquilo que foi o investimento feito e que basicamente rebentou com um superávit que o Partido Socialista tinha deixado ao país, e esse superávit neste momento está em maus lençóis. Nós temos uma circunstância financeira que é preocupante e já há sinais claros disso. No entanto, eu acho que o PS tem que perceber também que tem duas hipóteses: ou alinha com a extrema-direita e, portanto, segue um caminho de aproximação àquilo que é o movimento populista que está a acontecer em Portugal, ou alinha por uma vitória séria e com o PS em pastas particularmente importantes para a soberania nacional e para a vida das pessoas, constrói uma visão conjunta com sede em partidos históricos da democracia portuguesa. Estamos a falar de pastas como a justiça, como a defesa, que são pastas que devem estar acima de qualquer querela partidária. Eu, trabalhando na defesa, posso dizer isto com alguma assertividade e com algum rigor. Nunca o Ministro da Defesa ouviu críticas minhas das decisões que tomava para as Forças Armadas Portuguesas. Aumentar os salários das Forças Armadas Portuguesas era algo que era premente e que o PS já tinha começado a fazer. E que Ou seja, para as grandes questões é possível chegar a entendimentos. Exatamente. Tem que haver essa capacidade de entendimentos, mas sem ser um livro em branco. Tem que haver claramente uma aproximação. E isso requer uma coisa que é muito importante na política, que é a humildade. A humildade de reconhecer que nós dependemos hoje uns dos outros para garantir a democracia portuguesa. E depois como é que o PS responde, por exemplo, ao Paulo Raimundo do PCP, que está a dar a mão ao governo da AD? É o que eu estou a dizer. Neste momento, o Partido Socialista tem um caminho para definir. E tem duas hipóteses. Ou continua o caminho que seguiu até aqui e já percebemos qual foi o resultado, ou se reencontra com os eleitores. E o PCP parece-me que é um bom partido para olharmos, para percebermos o que é que tem acontecido ao longo das últimas décadas em Portugal. É um partido que sistematicamente perde votos. E perde votos porque nunca saiu da sua matriz quase reivindicativa e revolucionária. É um partido que não se preocupa tanto com questões, às vezes, de natureza, de equilíbrio financeiro e de sustentabilidade do nosso país, mas mais com questões de dar às pessoas aquilo que elas precisam. E, portanto, é preciso equilíbrio. E esse equilíbrio não se consegue com posições e com linhas duras, sem que haja, lá está, uma aproximação. E, portanto, com o crescimento da extrema-direita nós temos que aprender alguma coisa. E se é algo que eu aprendi na política nestes anos que levo de política, são já mais de 20 anos de atividade política, é que as pessoas não são tolas. As pessoas sabem o que querem e se fizeram isto, se votaram desta forma, foi por algum motivo. Temos que as ouvir. E, acima de tudo, é esse o caminho que eu acho que temos que seguir, é ouvir as pessoas, ir para o terreno, construir novas bases e uma nova agenda. Muito bem. Sobre o futuro do partido, a futura liderança, no anterior embate entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, foi para o lado do Pedro Nuno Santos. Desta vez, para que lado é que caia o seu apoio? Bem, em primeiro lugar, deixar uma coisa muito clara. Évora foi talvez das federações em que, havendo apoiantes das duas candidaturas na última eleição interna, o espírito democrático mais imperou. Os militantes do Partido Socialista em Évora, na nossa federação, no nosso distrito, fizeram cada um a sua escolha sem haver pressões ou uma campanha agressiva de uns contra outros. Não. Aqui em Évora soubemos estar e eu recordo sempre o Zé Luís Carneiro era apoiado aqui pelo Capolas, pelo Zorrinho, por tanta gente que deu tanto ao Partido Socialista na região. E eu apoiei o Pedro Nuno Santos, não por não gostar do Zé Luís Carneiro. Aliás, faço já aqui uma nota prévia. O Zé Luís Carneiro foi Ministro da Administração Interna, foi com ele que trabalhei, por exemplo, para conseguirmos o investimento e o financiamento para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, que depois foi ele já que inaugurou. Começaram as negociações anteriormente, começou-se a construção, mas foi com ele que trabalhámos a parte final. Eu tenho uma ótima opinião do José Luís Carneiro enquanto governante e revejo nele as capacidades para liderar o partido num momento deste, que é um momento particularmente difícil para o PS. E, portanto, o José Luís era o meu vizinho da frente no Parlamento. Tínhamos gabinetes à frente um do outro e, ao longo deste ano, fui falando muito com o José Luís Carneiro. Nunca lhe escondi o meu apoio ao Pedro Nuno Santos, porque o Pedro Nuno e eu fizemos um percurso conjunto de 20 anos, desde os tempos da Juventude Socialista, e, portanto, eu tinha no Pedro um líder com um conjunto de características que eu achava que o nosso país precisava enquanto Primeiro-Ministro. Foi por isso que o apoiei de forma clara. Neste momento, e com esta circunstância que temos,
O José Luís não sei se será o único candidato ou não, eu acho que vai ser o único candidato dentro do Partido Socialista nesta fase, e acho que o José Luís tem que sair fortalecido depois desta eleição interna e, portanto, também anunciar aqui a primeira mão à Rádio Diana que fui convidado anteontem para ser o diretor de campanha do José Luís Carneiro aqui no Distrito de Évora, que aceitei com muita honra também essa função, para que, de alguma forma, os socialistas possam pronunciar-se agora no dia 27, escolher um novo líder, com uma nova agenda e cujo mote é precisamente ouvir as pessoas. Esse é o mote do José Luís Carneiro, ouvir as pessoas. E, de facto, começamos bem. O caminho, na minha opinião, também é esse, é ouvir as pessoas. Muito bem. Só mesmo para terminar, já temos 30 minutinhos de conversa, que era o que tínhamos combinado. Mesmo só para terminar, vai apoiar António José Seguro na corrida a Belém? É uma pergunta feita muito cedo. E eu tenho uma máxima na política que é, quando me perguntam quais são as eleições mais importantes, eu digo sempre que são as próximas. E as próximas são as autárquicas. E as próximas são as autárquicas. E, portanto, eu não quero desfocar-me nem um minuto das autárquicas. Sei que as presidenciais são eleições muito importantes para o nosso país. Aliás, uma boa parte da responsabilidade do que está a acontecer em Portugal neste momento deve-se a um presidente que teve uma postura completamente diferente num segundo mandato do que tinha tido num primeiro mandato. Aliás, é o presidente da história democrática portuguesa com mais demissões de primeiro-ministros e de governos da nossa história democrática e, portanto, a figura presidencial é uma figura muito importante para a nossa democracia. É, aliás, um bom pilar no gerar de equilíbrios de que eu falava há pouco. E se um Presidente da República não souber ser isso, nós perdemos. E, portanto, nós precisamos de um perfil de Presidente da República que conheça não só o espectro político português. Aliás, eu acho que esse paradigma é muito importante. Nós estamos a falar de um Presidente que não está acima nem abaixo dos partidos políticos, mas tem que trabalhar com eles, porque não há democracia sem partidos. E, portanto, eu entendo que deve ser alguém que conheça bem o sistema partidário português, motivo pelo qual não apoiarei, nunca apoiaria o Gouveia Melo. Portanto, acho que fez um trabalho meritório ao serviço das Forças Armadas Portuguesas. No entanto, para a maior parte dos portugueses, é uma caixa vazia do qual não conhecemos muito. E isso eu acho que é extremamente perigoso para a nossa democracia. O Partido Socialista não determinou ainda quem é que vai apoiar nesta caminhada presidencial. Eu, enquanto Presidente da Federação de Évora do Partido Socialista, reservo-me também aqui a minha qualidade de militante de base para perceber o quê? Para perceber qual é o candidato que vai ter as melhores características para o momento político que estamos a viver, nomeadamente a seriedade, o reconhecimento, a voz internacional, o conhecimento do sistema político português e a capacidade de diálogo, que são as 5 características que eu identifico já num putativo Presidente da República Portuguesa. Se não tivermos um candidato com estas características, dificilmente apoiarei algum. Muito bem, muito obrigado, Luís. Obrigado, por ter aceitado esta entrevista. Sempre disponível. Estivemos à conversa com Luís Dias, deputado eleito pelo PS e também presidente da Federação Distrital Socialista. Ficamos por aqui. O Falando Com regressa 2 a 8 dias. Boa tarde.